nessa perícope de Lucas, né? Nessa porção do Evangelho de Lucas. Hoje a gente chega ao último sermão que vai registrar o ministério de Jesus na Galileia. Lembrando que a gente dividiu o Evangelho de Lucas em 4 momentos importantes, né? Lucas apresentando quem é o Salvador, quem é Jesus, até o capítulo 4. Depois a gente tem esse segundo momento, que é o ministério de Jesus na Galileia. Depois a gente terá um terceiro momento, que é a subida de Jesus para Jerusalém. E no final, um quarto momento, com a paixão de Cristo mesmo, a morte, a ressurreição de Jesus no final do Evangelho de Lucas. Lucas é bem grande, então eu resolvi dividir em 4 partes, para não ficar muito cansativo. E hoje a gente chega no final dessa segunda parte, que é o capítulo 9, até o versículo 50, né? A partir do versículo 51, a gente vai ver a subida para Jerusalém, onde Jesus vai cumprir a missão da cruz. Por isso, irmãos, o que nós vamos ouvir hoje carrega um peso especial. É o último alerta antes da subida, o último alerta na Galileia. E Jesus usa esse momento para lapidar os seus discípulos. É um momento de correção. A gente tem visto aí nesses últimos momentos na Galileia, alguns puxões de orelha nos discípulos aí, né? A gente viu no domingo passado, um querendo ser maior que o outro, né? Eles acabam de ver Jesus transfigurado lá no monte, vem a presença de Elias, de Moisés. O Senhor Jesus se mostra glorificado diante deles. Eles descem um monte e encontram uma situação bem delicada. Uma menina endemoniada. Aí aquele homem, pai da menina, vai procurar por Jesus, porque os discípulos que tinham recebido poder e autoridade não deram conta de expulsar o demônio da menina e estava todo mundo envergonhado. Aí Jesus chega e expulsa o demônio que estava perturbando a vida daquela criança, fazendo com que ela tivesse crises epiléticas, né? Ficava espumando pela boca, o texto diz isso, sofrendo com aquela situação de opressão. Jesus pega os discípulos, coloca no meio do mesmo pacote da multidão ali e fala: ô geração incrédula, até quando eu vou estar junto com vocês? Vocês não vão aprender, né? Jesus já começa a dar um puxão de orelha. E na sequência, a gente vê esses discípulos querendo um ser maior do que o outro. Aí Jesus fala: aquele que quer ser o maior tem que ser o menor. Porque no reino de Deus até o menor é que é o maior, usando o exemplo da criança. E aí agora, na sequência, a gente vai finalizar esse ensinamento de Jesus, vendo que os discípulos não aprenderam nada. Porque agora João está achando ruim, porque alguém estava fazendo a obra de Deus em nome de Jesus, mas não era parte dos 12 discípulos. É o que nós vamos ver hoje. Então, nesse primeiro momento, eu queria aproveitar e informar para a igreja que nós estaremos ausentes nos 2 próximos finais de semana, por conta de 15 dias de férias que a gente vai tirar. Peço que os irmãos orem por nós, mas está tudo preparado. Os cultos vão acontecer normalmente, todos os eventos vão seguir da mesma forma e, mais do que nunca, fiquem firmes e orem por nós. Amém? Então vamos lá, vamos ler a palavra de Deus? Você já deve ter aberto a sua Bíblia em Lucas capítulo 9, faltou um S lá no slide. Lucas capítulo 9, nós vamos ler do versículo 49 até o versículo 50. Esses 2 únicos versículos aí. Vamos ler com fé a palavra do Senhor. Falou João e disse: Mestre, nós vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e nós proibimos a ele, porque ele não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é vós. Amém? Vamos ver de novo? Falou João e disse: Mestre, nós vimos um certo homem que no teu nome estava expulsando demônios e nós
proibimos a ele de fazer isso, porque ele não segue conosco. Ele não é um dos 12 discípulos. É isso que ele queria dizer aqui. Ele não faz parte do grupo dos escolhidos para serem apóstolos, discípulos de Jesus. Mas Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é a nosso favor. É por nós. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos levar o nosso pensamento a Deus, pedir a Ele que o Espírito Santo nos ilumine na exposição dessa porção das Escrituras. Senhor, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós cremos que a Tua palavra é a verdade e que o Senhor fala conosco de forma especial cada vez que nós lemos e meditamos nela. Mais uma vez, humildemente eu te peço, Senhor, apesar de mim, fala com a Tua igreja, fala conosco, assim como o Senhor falou no meu coração durante essa semana. Que essa passagem envolva a nossa prática cristã, que nós possamos, ao olhar para o outro, não com um olhar de superioridade, mas com um olhar de submissão, um olhar de sempre considerar o outro superior a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos o exemplo do Teu Filho Jesus, que mesmo sendo Deus, abriu mão do direito de exercer a missão semelhante a Deus, mas preferiu agir como homem aqui nessa terra, se humilhando, se entregando naquela cruz, por amor àqueles que o Senhor quer salvar. E seja conosco mais uma vez, eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Quando eu era criança, faz tempo já, né? A igreja que eu congregava recebeu uma visita inesperada. Chegou lá na igreja um ônibus de missionários, vindo de outro estado. Esses missionários eram da mesma denominação que a nossa, mas tinham uma cultura completamente diferente da nossa. Lá no interior do estado de Minas Gerais, né? Aqui não é interior mais, né? Aqui já está bem na borda, né? Bem no limite do estado, né? Nós éramos aqueles matutos caipiras da roça lá do interior. E aquele pessoal era animado e veio compartilhar o evangelho e ajudar no trabalho de evangelização da igreja local. Agora imagina o constrangimento legalista que a presença daquele grupo causou na igreja local. Muitos membros da igreja reagiram com desconfiança, reprovação, questionando por que aquele povo estranho estava ali e se realmente, do jeito que eles se vestiam, do jeito que eles se portavam, se eles realmente poderiam fazer algo válido para Deus. Tudo isso porque era diferente do povo local. Ao ponto de questionarem se eles eram crentes de verdade, por causa da maneira deles se vestir e da maneira deles de agir. O pastor precisou intervir e lembrar a todos que a obra do Senhor não está limitada a um grupo ou a um jeito específico de fazer as coisas. E que o reino de Deus é maior do que as nossas preferências, pretensões ou maneira humana de viver na realidade onde nós estamos. Essa história, que é real, ilustra o desafio que os discípulos enfrentaram naquele momento com Jesus. Justo naquele momento em que eles tentaram impedir alguém de agir em nome de Jesus, simplesmente porque aquele homem não fazia parte do grupo deles. A passagem aí de Lucas 9, esses 2 versículos, nos confronta até hoje com essa mesma questão. Como que nós reagimos diante daqueles que servem fielmente a Cristo, mesmo que estejam fora do nosso círculo, mesmo que sejam diferentes? Eu não estou falando de gente que professa uma fé mentirosa, mas que age completamente diferente do que nós cremos. Eu estou falando de gente que crê, tem a mesma fé que a nossa, mas que não pertence ao nosso grupo, que não pertence à nossa denominação, que não pertence à nossa maneira de ver as coisas, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar, a nossa maneira de vestir. Jesus nos chama a abandonar o exclusivismo
e abraçar a amplitude do seu reino, reconhecendo que a graça, ela não se limita aos nossos padrões humanos e muito menos às nossas preferências pessoais. O verdadeiro serviço no reino não está limitado a círculos formais de discipulado, mas à fidelidade ao nome de Jesus e à missão que o Senhor Jesus delegou a nós para fazermos. Então nós vamos mergulhar aí no primeiro versículo, o versículo 49. Falou João e disse, deixa a sua Bíblia aberta, apesar que esses dois versículos é facinho de decorar, né? Se a gente ler mais umas 4 vezes, aí todo mundo já vai decorar o texto. Né? Mas mantenha a sua Bíblia aberta e vai acompanhando aí a exposição da palavra de Deus. Falou João e disse, mestre, a gente viu um homem, um certo fulaninho que estava lá na rua de cima, que estava expulsando o demônio no teu nome. A gente proibiu esse homem, onde já se viu? Ele não faz parte da gente. O Senhor escolheu a cada um de nós, esse aí não está no nosso grupo. Então nós proibimos ele de fazer qualquer coisa no seu nome. E aí? A fala de João é um zelo, mas é um zelo que exclui. E não exclui porque aquela pessoa estava fazendo algo contrário ao nome de Jesus. Exclui porque justamente aquele homem não fazia parte dos 12. É isso que nós vamos ver no primeiro ponto do sermão de hoje, quando João condena o homem porque ele não pertencia ao grupo dos 12. É o zelo que exclui. Justamente por quê? Porque ele não anda conosco. A discussão do domingo passado, que a gente refletiu, né, sobre quem seria o maior entre os discípulos, revela a profunda confusão que estava na cabeça daqueles homens quanto à natureza do reino de Deus. Até esse momento, eles ainda não entenderam direito qual era a missão de Jesus. Lembrando que a grande expectativa naquele cenário da época de Jesus era esperar a chegada de um Messias que fosse um libertador. Mas que tipo de libertação eles esperavam? Algum político poderoso que mobilizasse uma guerra, que saísse para as ruas, que pegasse bandeiras, ou fosse até além, pegasse espada, fosse lá, libertasse aquela nação da opressão romana que eles viviam naquele momento e deixassem com que Israel fosse independente. A expectativa deles é que Israel voltasse a ser o que era na época dos reis antepassados, como Salomão e Davi. A profecia dizia que o libertador, que o Messias, seria da tribo de Judá, descendente do trono de Davi. E eles esperavam que essa libertação acontecesse justamente nesse sentido. Nós voltaremos a ser grandes novamente. A nação de Israel será temida na terra novamente. Nós teremos um rei que será como Davi e voltaremos a agir assim. Mas para começar precisa se deixar de ser escravo, deixar de ser dominado pelo Império Romano. Mas eles não conseguiam compreender que não é para isso que Jesus veio. Não era essa a missão de Jesus. A missão de Jesus era se entregar, não por um povo local, por uma nação local. Eles começaram a ver isso na prática, depois, quando a perseguição começou a aumentar e esse evangelho se espalhou e chegou até nós, aqui hoje. 2000 anos atrás, né? 1900, sem tirar o tempo aí. Eles caminhavam com o Cristo sofredor, mas continuavam pensando como o mundo. Eles estavam encantados com a fama. Imagina, até há pouco tempo eram simples pescadores, fedendo a peixe, passando a noite no mar da Galileia, pescando e vendendo peixes. Agora estão rodeados o tempo inteiro por uma grande multidão. Receberam poder e autoridade de Jesus para curar e expulsar demônios. Estavam gostando demais, né? Estavam curtindo a fama.
que eles estavam vivendo naquele momento. E não é à toa que discutiam entre eles quem era o maior. Estavam vivendo o status, o destaque que nunca tiveram antes. Lembrando que os discípulos eram humanos como somos nós. Dizem que para conhecer alguém precisa dar poder na mão dele, né? Para aí a gente conhece a pessoa de verdade. Jesus sabia muito bem disso. Ele é Deus. Deus conhece até a intenção do nosso coração. Mas o bom de tudo é que ele não desistiu deles. Da mesma forma como o Senhor não desiste de nós. Mesmo quando nós temos dúvidas. Mesmo quando nós agimos como não deveríamos agir. Mesmo quando pecamos. O Senhor Jesus está presente. Basta nós clamarmos a Ele com fé. Nesse clima de repreensão e ensino que João, talvez desconfortável ou envergonhado, porque acabou de tomar um puxão de orelha de Jesus, levanta uma nova questão. A ação de um homem que expulsava demônios em nome de Jesus, mas que não pertencia ao círculo dos 12. A conexão entre o texto anterior da vaidade dos discípulos lá e o texto de hoje é claro. Os discípulos, ainda sem entender nada, queriam restringir o reino de Deus à sua própria medida. Primeiro tentando medir quem é o maior entre eles e agora tentando determinar quem está autorizado a fazer a obra de Deus agindo em nome de Jesus. A raiz é a mesma. Orgulho disfarçado de zelo espiritual. Por isso Jesus trata com urgência esse espírito exclusivista. Ele está prestes a deixar a Galileia e iniciar sua subida para Jerusalém. Afinal, ele já falou sobre isso 2 vezes, né? No capítulo 9, que ele seria entregue nas mãos dos homens, que ele sofreria, que ele padeceria. E os discípulos ainda não entenderam que a cruz ampliaria o acesso ao reino de Deus, derrubando muros de separação, abrindo caminho para os excluídos, convocando todos a crerem no nome de Jesus. A mentalidade estreita dos discípulos precisava ser confrontada, porque o reino que eles representariam não seria construído sobre o controle de grupo, mas sobre a graça que acolhe todo aquele que reconhece a Jesus como Cristo, o único Salvador e Senhor, que serve a Ele em fidelidade, mesmo que fora de algumas categorias esperadas, né? A falta de tolerância não é um fenômeno recente. Ela se manifesta sempre que o coração humano tenta proteger a verdade sem compreender plenamente a graça de Deus. João, o discípulo, que mais tarde seria conhecido pelo amor que ele tinha pelas pessoas. Aqui revela um zelo estreito, partidário, carregado de exclusivismo. Ele declara: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios e nós proibimos, porque ele não segue conosco. Irmãos, para João, o critério não era se o homem fazia o bem ou se agia em nome de Jesus, mas o fato dele não pertencer ao grupo dos apóstolos. João pensava que apenas os discípulos teriam o monopólio do poder de Jesus e que a sua atitude nasce da pretensão de serem os únicos que poderiam representar a Cristo na terra. Esse desejo de exclusivismo, de monopolizar o poder de Deus, de ter prestígio, não tem nada a ver com a missão de Jesus, que era libertar os oprimidos, incluir os marginalizados, estabelecer um reino onde a grandeza se mede pelo serviço e a autoridade ela é exercida não por aquele que quer ser o maior, mas justamente por aquele que quer ser o menor. Jesus não veio para formar um clube fechado de seguidores privilegiados. Não para chamar pecadores, mas para chamar justamente pecadores para virem ao arrependimento. Para reconciliar inimigos de Deus com o próprio Deus. Para dar uma nova esperança. Para derramar o seu espírito sobre toda a carne.
para ser novamente acessível a Deus. Porque isso tinha sido quebrado lá em Adão. A tentativa dos discípulos de restringir quem poderia agir em nome de Cristo mostra o quanto ainda estavam distantes do coração do seu Senhor. Eles queriam controlar a obra de Deus. Jesus veio para espalhá-la. Em vez de se alegrarem com a libertação de alguém que antes estava sendo oprimido pelas forças do mal, os discípulos reagem com ciúmes, porque aquele homem não pertencia ao grupo deles. A vitória sobre o mal é diminuída pelo desconforto de alguém fora do seu grupo estar sendo útil ao reino de Deus. O que molestava João era que ele e os outros tinham visto alguém expulsando demônios no nome de Cristo, embora esse exorcista não pertencesse ao grupo deles. Embora não saibamos exatamente quem era esse homem, a palavra de Deus não tem preocupação nenhuma em revelar quem era ou mostrar quem era. O comentário é incisivo ao afirmar que ele não era um impostor, como no caso dos filhos de Seva, citados em Atos 19, versículos 13 a 16. Um evento parecido com esse, um grupo tentou expulsar demônios em nome de Jesus que Paulo pregava. Os irmãos devem lembrar dessa passagem, né? Viram os discípulos expulsando demônios, falaram, vamos fazer igual. Chegaram no endemoniado, em nome de Jesus, do Jesus que Paulo prega, sai. O demônio olha para eles e fala, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. E vocês, quem são? Caíram em cima deles, apanharam, ficaram todos feridos e tiveram que fugir nus, envergonhados, porque eram impostores. Nesse caso não era um impostor, era alguém que tinha fé em Jesus e realizou aquele exorcismo, aquela expulsão do demônio em nome do Senhor Jesus. Essa atitude é uma curiosa ilustração da singularidade da natureza humana em todas as épocas da história. Porque sempre vai ter aquele que, como João, quer agir com presunção e tentar impedir os outros de servirem a Cristo porque não fazem parte do seu grupinho. Em sua mesquinha presunção, imaginam que ninguém pode ser um soldado de Cristo se não vestir o uniforme da mesma cor do seu, se não lutar no mesmo grupo que o seu, se não fizer parte da sua mesma denominação. Veja bem, assim o texto nos mostra que o zelo mal orientado não é sinal de fidelidade, mas de imaturidade. O que os discípulos chamam de defesa da verdade, Jesus revela ser intolerância revestida de uma falsa espiritualidade. Ao proibir alguém que fazia o bem em nome de Cristo, João mostra que ainda não compreendeu o espírito do reino. Ele, como os outros discípulos, caminhavam com Jesus, mas seus critérios ainda não foram moldados pela visão de Jesus, não foram moldados pela cruz. E essa falha dos discípulos nos ensina algo muito importante. É possível estar bem perto de Jesus, mas com o coração bem distante dele e bem distante da natureza do Evangelho. Essa tensão aparece em toda a Bíblia. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, em Números, capítulo 28, capítulo 11, versículos 28 e 29, Josué repreende 2 homens que profetizavam fora do arraial. Mas Moisés responde, você tem ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse do seu espírito. Josué estava com ciúmes, porque aqueles homens estavam servindo a Deus fora do arraial. No Novo Testamento, em Filipenses, capítulo 1, versículo 15 ao 18, Paulo reconhece que alguns pregam a Cristo por inveja ou partidarismo, mas celebra o fato de que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, e com isso ele se regozijava. Depois o próprio evangelista João narra um episódio importante
no capítulo 10, versículo 16. Muito mais velho, talvez agora já convertido, ele escreve o que Jesus disse, quando Jesus anuncia: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Sabe de quem Jesus estava falando? De você, que já se entregou a ele, também faz parte desse rebanho. Já pensou se eu, um gentio, que não era um judeu, que nascesse lá no Brasil, lá em Minas Gerais, será que eu poderia fazer parte de um grupo seleto dos discípulos de Jerusalém? Na visão dos discípulos, não. Mas na visão de Jesus, ele se entregou naquela cruz também por um miserável como eu. Ele se deu por amor a cada um daqueles que se prostraram diante de Cristo e reconheceram que Ele é Senhor e que não há salvação fora da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Essa é a grandeza do Evangelho. A missão de Jesus é maior do que as nossas estruturas, que as nossas tradições, que as nossas convenções eclesiásticas. O reino não é monopólio de uma igreja, de uma denominação ou de um ministério. A verdadeira linha divisória não está entre os que estão conosco ou com eles, mas entre aqueles que confessaram a Cristo exclusivamente como único, suficiente Salvador e Senhor. A fidelidade ao Evangelho não se mede por rótulos, por afiliações, mas por obediência à palavra e submissão única ao senhorio de Jesus Cristo. Essa passagem também confronta o espírito sectário que ainda hoje permeia em certas correntes religiosas. Especialmente alguns grupos heréticos aí que pregam ser os únicos detentores da verdade, excluindo todos os outros, acusando o corpo de Cristo de apostasia e tentando sequestrar a salvação para dentro de seus próprios limites doutrinários. Isso é, algumas denominações que acham que para ser salvo precisa pertencer a ela. Porque se eu for de outra igreja, eu não vou ser salvo. Ah, mas a igreja também crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. A outra igreja também é monergista no sentido da salvação. O que é isso? É que Jesus age sozinho para salvar. Não precisa de contribuição do ser humano para a salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, vem de Deus. Crê também do mesmo jeito que eu. Não, mas se você não faz parte da minha igreja, você está perdido. Todos os outros estarão condenados. São movimentos que batem no peito e dizem: se você não for membro da minha igreja, você está fora da verdade. E, consequentemente, você não será salvo. Quando, na realidade, negam a centralidade da cruz, distorcem o Evangelho, desprezam a obra do Espírito Santo, em outros contextos onde Cristo é verdadeiramente anunciado. O nome do grupo é mais importante do que o nome do Senhor Jesus. Os irmãos estão compreendendo isso? Irmãos, quem salva é o Espírito Santo, não nós. Nós somos os semeadores. A semente é a palavra de Deus. E é ela que vai germinar no coração de quem, como uma terra fértil, a receber. Por isso eu creio que o Espírito Santo tem os seus escolhidos. Vai salvar pessoas dentro de qualquer ambiente, de qualquer religião. Mas eu creio com toda a certeza que os que forem sendo salvos não prevalecerão num ambiente onde a doutrina genuína da palavra de Deus não é pregada de verdade. Eles vão sair de lá, vão se agrupar com outros irmãos em outros lugares, em outras igrejas locais, que buscam estar alinhados com a palavra de Deus, com o ensino correto das Escrituras, que exaltam a Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador,
que proclamam o evangelho da graça, que vivem em comunhão com os santos, sob a autoridade exclusiva das Escrituras. Deus, em sua soberania, ele pode alcançar um coração até mesmo onde há confusão, sincretismo ou engano. Então, irmãos, não se espante se você chegar no céu e encontrar com alguém lá que você nem imaginaria que pudesse estar. Tenho certeza que eu vou chegar lá e vou falar, mas você é aqui? E eu tenho certeza também que eu vou procurar gente que eu tinha certeza que estaria lá e ele não vai estar. Porque não são as obras que nos levam diante de Deus. É Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Mas os que forem verdadeiramente alcançados pela palavra de Deus não permanecerão para sempre debaixo de um falso ensinamento, de uma falsa doutrina. O Espírito Santo que inicia a obra também conduz à verdade, como diz a palavra de Deus em João 16, versículo 13. É Ele que nos une, é Ele que forma os salvos dentro do corpo de Cristo, visível, onde há nutrição espiritual, onde há centralidade das Escrituras, onde há confrontamento com o pecado, onde tem a pregação fiel do Evangelho de Deus. Eles sairão das trevas para a luz, do engano para a verdade, do isolamento espiritual para a comunhão com o Cristo, que tem uma igreja que é o próprio corpo dele. Por isso, irmãos, não devemos agir como os guardiões da verdade, né? Mas como cooperadores, como parceiros da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, confiando que Deus sabe chamar os seus, que a palavra nunca volta vazia, como dizem as Escrituras em Isaías 55, versículo 11. Eu costumo sempre citar, né, aquela parábola de Jesus, em que ele cita os trabalhadores de uma vinha, né? Os irmãos conhecem bem. O dono de uma plantação de uva chega na praça pública da cidade, 6 horas da manhã, contrata alguém para trabalhar na sua lavoura, oferece o valor de um salário e ele concorda e vai. No mesmo dia, 9 horas da manhã, ele volta, contrata um outro trabalhador e paga o mesmo salário. E ele vai. Meio-dia ele volta. Contrata um outro trabalhador, promete o mesmo salário, acorda com ele, ele aceita e vai. 3 horas da tarde ele volta na praça. E contrata um outro trabalhador, paga o mesmo salário e ele vai. 5 horas, acaba o serviço. Vem cá que eu vou pagar todo mundo. A jornada de trabalho é R$100. O que chegou 6 horas da manhã recebe R$100. O que chegou 9 horas da manhã recebe R$100. Chegou meio-dia, recebe R$100. O que chegou 3 horas da tarde recebe R$100. Imagina o que chegou 6 horas da manhã já se rebela. Onde já se viu? Eu cheguei 6 horas da manhã, estou ganhando 100. O cara que chegou às 3 está ganhando 100 também? Peraí. Quem que é o dono dessa lavoura aqui? Quem contratou? Quem combinou quanto ia receber? Você não aceitou? Então o que você está falando? Fica quieto. A lavoura é minha. Eu pago o que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. É Jesus olhando para o miserável pecador que está achando ruim de Jesus salvar alguém que ele acha que não merece ser salvo por ele. Será que esse miserável muitas vezes não sou eu? Que quero ser o porteiro do céu, né? Eu quero ficar com a lista, porque eu quero escolher quem vai entrar e quem não vai entrar lá. Cuidado! Cuidado com isso. Que a gente vai fazer igual o discípulo estava fazendo nesse texto que nós acabamos de ler. No caso desse texto, Jesus não elogia o exorcista independente. Nem precisa. Mas também não o condena, porque ele estava realizando a obra em seu nome e com fruto real. Jesus sabia, muitos desses aí vai aparecer, João, você não sabe de nada, inocente, né? Vai aparecer muitos aí ainda que vão operar maravilhas e milagres em meu nome, que vão pregar o evangelho no meu nome.
que vão fazer com que essa semente que resgatou você, que tirou você lá do meio do rio fedendo peixe e trouxe você aqui para caminhar bem pertinho de mim. O fato de expulsar demônios no nome de Jesus indica uma fé autêntica e uma submissão à autoridade de Cristo. Aliás, nem é possível que Satanás expulse Satanás, né? O próprio Jesus já havia ensinado isso ao responder às acusações dos fariseus, lá em Mateus 12, 25 e 26, dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ou seja, uma libertação genuína só pode ser fruto da ação do reino de Deus. O diabo não vai expulsar o próprio diabo, né? Isso reforça a ideia de que aquele homem não era um impostor, mas um instrumento legítimo, usado por Deus ali para trazer libertação à vida de quem estava precisando e não fazia parte daquele grupo seleto dos 12. Jesus, então, ele não apenas corrige a intolerância dos discípulos, mas também reafirma que a verdadeira obra do reino de Deus não está limitada às estruturas humanas, e sim à autoridade do seu nome e à manifestação do seu poder redentor. E é a primeira vez que nós vemos que o evangelho já estava se expandindo. Acho que o primeiro evangelista fora do grupo dos 12 era esse homem aí, que tinha sido recriminado por João. A lição é clara. Quem está genuinamente com Cristo deve ser acolhido, não combatido. Devemos ser zelosos, sim, mas zelosos pela verdade, não pela exclusividade e pela vaidade. A ortodoxia não nos dá o direito de sermos arrogantes espirituais. Antes, ela deve produzir em nós uma humildade, parecida com o que Jesus fez. Discernimento, amor por aqueles que servem fielmente a Jesus, mesmo em contextos que são diferentes dos nossos. A gente vive hoje em tempos de muita fragmentação religiosa, muita briga de internet aí, né? Querendo dizer quem está certo e quem está errado. E diante disso tudo, irmãos, a gente precisa de uma fé enraizada na palavra de Deus, centrada na cruz, aberta à comunhão com todos aqueles que confessam verdadeiramente a Cristo Jesus. O zelo pelo reino não nos autoriza a levantar muros. Ele nos chama a construir pontes, a reconhecer com alegria todo aquele que verdadeiramente foi aceito por Jesus, que está fazendo a obra de Deus no nome do Senhor Jesus, sendo fiel a Ele, mesmo que tenha algumas práticas diferentes das nossas. Então Jesus corrige essa afirmação de João no versículo 50. Vamos ler aí novamente. A gente vai para o segundo ponto. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. A correção que amplia, né? O zelo que restringe e a correção que derruba os muros aí. Diante então da afirmação equivocada de João, Jesus amplia a sua visão e oferece uma resposta direta, firme e surpreendentemente inclusiva. Não proíba, João, pois quem não é contra nós vai ser a nosso favor. O Senhor corrige a estreiteza dos discípulos e amplia a visão deles sobre o que é verdadeiramente o reino de Deus. Ele não está defendendo o relativismo doutrinário, nem promovendo uma comunhão ingênua com qualquer um que use o seu nome. Mas ele está ensinando que os critérios do reino não são baseados em filiações religiosas, mas na fidelidade ao seu nome e na prática da sua vontade. Jesus não está ensinando aqui que o ecumenismo é válido, nem que o inclusivismo religioso deve ser aceito, muito menos dando um voto de aprovação a todas as religiões. Jesus não comunga com o erro doutrinário,
mas ele reprova severamente. Basta olharmos para as Escrituras, quando dizem que se alguém vos prega um outro evangelho, que vá além do que vos tenho pregado, esse deve ser considerado anátema, maldito. Gálatas 1, versículo 8. Paulo também, mais uma vez, adverte a Timóteo, em 1 Timóteo 1, capítulo 3 e 4, depois no 6, versículo 3, a guardar o bom depósito, a combater os falsos ensinamentos, a combater aqueles que ensinam outra doutrina, que não seja o evangelho do Senhor Jesus. Em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus repreende duramente igrejas que toleram heresias. Apocalipse 2, 14 a 16, 2, 20. A advertência aqui de Lucas não é um chamado para aceitar qualquer um de qualquer forma. É uma chancela ao erro, mas uma correção à arrogância exclusivista. Jesus está ensinando que nós não devemos rejeitar quem está verdadeiramente do lado dele, ainda que não esteja entre os nossos. Isso exige discernimento bíblico, saber diferenciar quem prega o verdadeiro evangelho de Cristo de quem apenas usa o nome de Cristo para enganar outras pessoas. Esses que devem ser combatidos. Os irmãos que participaram da Escola Bíblica Dominical no início do ano, lembram muito bem quando eu disse que não existe igreja falsa, né? Não é verdade? Se é falso, não é igreja. Pode existir igreja que está doente, que precisa de um socorro, que precisa de remédio, que precisa voltar genuinamente para a verdade. Mas é uma igreja verdadeira que está em dificuldades naquele momento. Mas se é falso, não é igreja. Porque igreja é o corpo de Cristo. Se é falso, não faz parte do corpo. A advertência de Jesus não é contra a vigilância doutrinária, mas contra a pretensão de dizer que só o nosso grupo é que está com Jesus. Ele não está alargando a porta estreita do discipulado, mas fechando a porta do orgulho religioso. O caso de Eudade e Medade, que eu citei há pouco, lá em Números 11, 26 a 29, serve como pano de fundo e espelho desse episódio. Josué, zeloso por Moisés, pede que os homens sejam proibidos de profetizar. E a resposta de Moisés ecoa a mesma sabedoria que Jesus comunica aqui. Moisés olha para Josué e fala: você tem ciúme por mim? Tomara que todo o povo de Deus fosse profeta, se o Senhor lhe desse o Espírito a todos. Moisés se recusa a ser mais restritivo do que Deus. Jesus, da mesma forma, não valida o ciúme espiritual travestido de zelo. Às vezes esse jeito fechado de pensar é confundido com fidelidade à igreja ou à denominação, como se seguir a Jesus significasse rejeitar todo mundo que não faz parte do nosso grupo. O problema é quando essa lealdade se transforma numa idolatria institucional. Lembrando que tudo que eu coloco no meu coração, no lugar de Deus, é idolatria. Pode ser a minha igreja. Pode ser o meu grupo. Quando alguém começa a crer que a sua denominação é a mais pura manifestação do corpo de Cristo na terra, o evangelho perde o centro. A glória de Cristo é substituída pela glória da estrutura humana. Isso, em última análise, é usurpar a autoridade de Cristo sobre a igreja local. É dividir o que o Espírito Santo deseja fazer e deseja unir. Nenhuma sociedade terrena, por mais santa que seja, seria exclusivamente capaz de reivindicar os poderes divinos inseparavelmente vinculados ao uso verdadeiro e fiel do nome do Senhor Jesus. Ninguém. A obra de Deus não é confirmada por fronteiras humanas. Pertence a Cristo. E todo aquele que verdadeiramente age em seu nome está do lado da causa do reino. Ainda que fora das nossas linhas
organizacionais. É por isso que a Escritura chama o povo de Deus de corpo. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 12, 4 e 5, ele explica que assim como o corpo tem muitos membros, mas todos formam um só corpo, da mesma forma nós, embora sejamos muitos, somos um só em Cristo. Cada igreja local é como um membro desse corpo, um pedacinho da igreja universal, da igreja invisível, que é a reunião de todos os salvos em Cristo por todas as eras da história que vão comparecer diante de Deus, onde Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 1, 22 e 23 diz isso. Portanto, mesmo que as formas e locais de serviço sejam variados, todos estão ligados por ele e são essenciais para o funcionamento e crescimento do reino. Essa advertência de Jesus tem forte valor para os nossos dias. Em muitos contextos evangélicos, a intolerância doutrinária deu lugar a um exclusivismo farisaico, onde o critério de comunhão não é mais o evangelho, mas a adesão a uma lista secundária de preferências pessoais. Esses dias, aí, uma denominação estava cobrando não sei quantos reais lá para a pessoa se batizar. Se ela não pagasse, não comprasse a camiseta da marca tal lá da igreja, ela não poderia fazer parte da igreja. É verdade que o evangelho não permite neutralidade. Mateus 12:30 diz que quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não se ajunta se espalha. Mas Lucas 9:50 não trata da neutralidade doutrinária, mas do serviço cristão. Aqueles que atuam contra o pecado e no nome de Cristo não devem ser considerados nossos inimigos, só porque não estão entre nós. Do contrário, devem ser acolhidos como irmãos na mesma missão. Irmãos, nós precisamos ser gratos quando o pecado está recebendo a devida oposição, quando o evangelho está sendo pregado de verdade, quando o reino das trevas está sendo derrubado, mesmo que essa obra não esteja sendo realizada exatamente por quem a gente gostaria que realizasse. Você precisa se alegrar se aquela pessoa que você pregou o evangelho se converteu genuinamente, mas que não veio para a sua igreja, mas foi para uma outra igreja, que é fiel ao Senhor Jesus também. Devemos estender a mão da amizade a todos que amam Jesus e vivem firmes na verdade da Bíblia, que é a verdade infalível, porque ela é a palavra de Deus. Portanto, vamos ser firmes na verdade, mas humildes no espírito. Vamos defender a sã doutrina. Vamos combater o pecado a cada domingo aqui na igreja. Vamos pregar verdadeiramente a palavra de Deus. Mas não vamos dizer que nós somos os únicos donos da verdade. Vamos ser zelosos sim, mas com o zelo de Cristo que inclui, corrige, orienta e envia. Porque o reino de Deus não é espaço para a soberba de quem tenta limitar a graça ao seu próprio grupo. Precisamos tomar cuidado para não sermos os novos fariseus do século 21. A seara é muito grande, mas os ceifeiros são poucos. E o cenário continua o mesmo. Que o Espírito Santo levante gente em todos os lugares, para que o Evangelho seja espalhado por todas as espécies de lugares. Para a gente fechar, não sei se você lembra do grupo que eu citei no início? Como que eu fiquei encantado com aquele movimento? Era gente animada, com muito instrumento musical, completamente diferente do que a gente usava lá no dia a dia. Cantavam, dançavam, acho que a dança espantou mais ainda do que tudo. Se vestia completamente diferente de nós. Até de bermuda eles iam na igreja. Onde já se viu? Lá na década de 80, vestir bermuda, isso não era coisa de crente. Olha só o tamanho das barreiras que existiam. Mas eles tinham um coração pegando fogo pelo desejo de anunciar as boas novas
da salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Mas se ainda hoje eu perguntar para os mais idosos que ainda devem estar lá e que estiveram naquele dia, a desaprovação e o descontentamento ainda devem ser os mesmos. Se eu encontrar com um deles, eu ainda vou perguntar. Eu não sei mensurar qual que foi o resultado daquela evangelização, quais frutos ela deixou, mas o que parecia um problema era a oportunidade para crescerem juntos no amor e na missão de Cristo. Eu aprendi muito com aquilo, que mesmo diferente poderia ser usado por Deus para pregar o Evangelho. Assim, o que nós aprendemos hoje não é apenas uma lição histórica, mas um convite contínuo para abrirmos mão do nosso orgulho e do nosso controle e estendermos a mão para todos que verdadeiramente servem ao Senhor. O reino de Deus não é nosso para nós dividirmos do jeito que a gente quer. Ele é de Jesus para expandir. Quem vai salvar é Jesus, não sou eu. Quem deu a vida naquela cruz foi Ele. Quem pagou o preço por uma alma, dando a sua própria vida, foi Ele. Por que eu quero interferir em algo que, como dizia os antigos lá, né? Por que botar o nariz onde eu não sou chamado? Né? A expressão dos mineiros aqui, né? Que nós possamos, como igreja, ser instrumentos da unidade que Deus deseja fazer. Acolhendo a diversidade de dons que o Espírito Santo dá para o corpo de Cristo. Chamados que Ele concede. Sempre firmes na verdade, sempre humildes no amor do Senhor. Vamos lembrar que os dons são dados pelo Espírito Santo para o crescimento do corpo e não para a satisfação de egos pessoais. Então, você está disposto a acolher aqueles que exercem seus dons de forma diferente dos seus? Reconhecendo que juntos nós formamos o corpo de Cristo? Que o Senhor nos aperfeiçoe a cada dia pela palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Somos gratos ao Senhor porque hoje o Senhor nos desafiou a abrir o coração e abraçar o teu reino com humildade, com amor. Assim como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que o teu Espírito nos ajude a sermos um só corpo, cada um cumprindo o seu papel com alegria e fidelidade. Que nós possamos acolher o diferente, fortalecer a unidade, crescer na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa essa igreja, Senhor. Nos guia nos teus caminhos. Faz de nós instrumentos da proclamação do teu evangelho para a glória do teu santo nome. Quebra barreiras, Senhor. Tira muros. Toca corações. Nos ajuda, Senhor, a sermos proclamadores da tua palavra, onde quer que o Senhor nos enviar. Que o Senhor possa salvar qualquer um, mesmo aqueles que a gente julga que não tem condição, que não tem jeito. Nos ensina a confiarmos no seu poder. Nos ensina a confiarmos na tua escolha. Nos ensina a vivermos para louvor da glória do teu nome. É no nome do teu Filho Jesus que eu oro e te agradeço. Amém.